Saudações, caro internauta, caro telespectador, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, Vida e Obra. Para o programa de hoje temos um convidado super especial, que é o irmão Luciano Azevedo, enviado especial da Igreja Presbiteriana do Brasil para a Igreja Presbiteriana de Moçambique. Já esteve conosco há 23 anos, mas cá está novamente para visitar a Igreja Presbiteriana de Moçambique e para também fazer parte do nosso programa. Bem-vindo, irmão Luciano. Muito obrigado, Ana. Obrigado também às pessoas que nos acompanham através da TV Lumuco. É um prazer muito grande, uma alegria e eu queria parabenizá-los, né, por essa iniciativa da TV Lumuco, que eu estou tendo contato agora. A igreja, o trabalho dela é evangelizar, que implica comunicação. Então esse é mais um meio de comunicação e estão de parabéns porque vai trazer uma mais-valia ao trabalho da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana aqui em Moçambique, levando as boas novas do Evangelho. Uma alegria estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Irmão Luciano, quem é Luciano de Azevedo? Muito obrigado, Ana, pela pergunta. Então, Luciano de Azevedo é, como me chamam aqui, o irmão Luciano ou o missionário Luciano, né? É claro que, num certo sentido, todos nós somos missionários, né? Enquanto somos enviados a esse mundo para falar do amor de Deus. Mas, de fato, como você já disse no início, eu venho do Brasil, eu sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, estive trabalhando aqui em Moçambique por muitos anos, mas a minha formação inicial, lá nos primórdios da minha juventude, eu estudei economia, então eu sou economista, né? Eu trabalhei por 10 anos num banco no Brasil. E nesse período, na minha juventude ainda, foi quando eu tive contato com o Evangelho e Deus foi colocando no meu coração o desejo de servi-lo de uma maneira mais integral na sua obra, não é? Então foi nesse período que eu senti o chamado para ser missionário. Eu deixei o trabalho no banco que eu fazia por 10 anos e aí sim eu fui estudar missiologia, ter o meu preparo teológico para servir como missionário. Muitos me chamam de pastor, não é? Eu não sou pastor ordenado. Temos aquela ideia equivocada de que todo mundo que ensina teologia ou que trabalha como missionário é pastor. De fato, muitos o são. Mas há também missionários que são leigos, né? Pessoas que têm uma profissão numa outra área, mas também servem a Deus dentro da sua profissão, também ensinam teologia, porque estudaram teologia, mas não são necessariamente pastores consagrados, como nós falamos aqui no contexto da IPM. Então esse é o meu caso. O Luciano não é um pastor, é sim um missionário, mas não é um pastor ordenado. A minha formação inicial não é na área da teologia, mas da área da economia, e eu por muitos anos trabalhei num banco, só depois que eu fui servir a Deus como missionário, né? Como nós dizemos. Agora, irmão Luciano, podemos recuar um bocadinho para o tempo, queremos tentar perceber como é que foi a sua infância e a juventude, de forma resumida. Muito bem. E de onde é que vem, quais são as suas origens? Sabemos que o Brasil também é enorme, tem muito lá obrigado. Os seus estados, mas queremos conhecer um bocadinho. Perfeito, perfeito. Então, para aqueles que conhecem um pouco da geografia do Brasil, né? Há uma província lá, um estado, como dizemos, que é o estado de São Paulo. Sempre ouvimos falar da cidade de São Paulo, que é muito grande, mas eu sou do distrito, né? Sou da província, do estado de São Paulo, mas de uma pequena cidade chamada Leme. Então, todos os meus familiares estão ali, as minhas irmãs, a minha mãe, né? Meu pai já é falecido, mas eu nasci e cresci nessa cidade do interior, lá do distrito, né, do estado de São Paulo. E, de fato, Ana, eu nasci num contexto católico romano. Boa parte da minha família, né, descendentes de italianos, então tinha essa tradição, né, mais católico-romana, mas houve uma ocasião em que eu comecei, como jovem ainda, a trabalhar numa empresa. E lá eu conheci um jovem da Igreja Presbiteriana da minha cidade. E aquele jovem
começou a me falar algumas coisas da Bíblia, da Palavra de Deus, que me deixaram interrogados, porque eu era um jovem religioso, mas eu não era ligado às Escrituras. Eu não conhecia a Bíblia. E aquele jovem começou a lançar algumas questões para mim. Eu fiquei muito incomodado, até revoltado naquele momento. Mas depois disso eu comecei também a investigar. E ele disse, você não quer vir fazer uma visita lá na nossa paróquia, participar de uma aula da escola dominical? E eu fui para uma visita, a convite desse meu amigo, que era meu colega de trabalho também. Eu fui para essa visita e nunca mais saí. Uau, que bom. Permaneci lá, continuei, então fui abraçado pela juventude ali da Igreja Presbiteriana na paróquia de Leme, e lá eu continuei. Então eu tive um passado na infância religioso, mas não necessariamente eu estava ligado a Deus. Porque às vezes a gente tem aquela ideia equivocada de que ser um religioso é estar ligado a Deus, não é? Mas nem sempre as coisas são assim. A gente lembra de Jesus, os que mais perseguiram Jesus foram os fariseus, que eram religiosos, né? Mas perseguiram, até mataram Jesus. Então a religião ela é boa, ela tem o seu papel, mas acima de tudo temos que ter aquela consciência de por que eu estou na igreja. Eu estou ali por causa de Cristo Jesus, por causa do que Ele fez por mim, por causa das Escrituras Sagradas. E foi isso que aconteceu na minha infância. Eu tive essa bênção, né, de ter esse jovem que me levou para a escola dominical e lá eu vim a conhecer de fato o que é o Evangelho do Senhor Jesus. Muito interessante essa explicação. É importante também com que o telespectador também perceba em que contexto entra para a vida missionária. Ainda se recorda mais ou menos em que ano, depois de ter recebido este convite, ter passado a fazer parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, concretamente em São Paulo? E como é que surge esta vontade de querer servir? Muito bem. De fato, a igreja tem muitas programações, não é? Exato. E eu me lembro ainda lá na juventude, lá na nossa paróquia, da minha pequena cidade, eles convidaram, fizeram uma conferência missionária e convidaram um missionário para ir pregar. Esse missionário foi, pregou e falou da sua experiência do trabalho missionário em outro país. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E ele disse, todos somos enviados, né? O Senhor Jesus nos enviou para fazer discípulos de todas as nações. Eu fiquei muito interrogado com aquilo, afinal. E naquele momento, aquela mensagem parece que estava a falar a mim, ao meu coração. Fiquei muito incomodado naquele momento. E foi aí que eu comecei a procurar investigar como eu poderia servir como um missionário. Alguém que, o apóstolo Paulo, ele se apresentava como servo por meio do qual outros vieram a crer. Eu queria ser esse veículo. Eu gostaria de pregar o Evangelho. Lá no meu local de trabalho, no banco em que eu trabalhava, eu comecei então a falar para os meus colegas. Eu trabalhava ali no caixa, pagando as pessoas. Os meus colegas, eu comecei a compartilhar versículos bíblicos. Às vezes, na hora do cafezinho, lá no intervalo, eu colocava um papel com um versículo bíblico naquele quadro de avisos. Os colegas vinham me perguntar sobre aquilo. Então, o trabalho missionário começou ali no banco que eu trabalhava. E aos poucos foi crescendo aquele desejo. Eu vou lhe dizer, Ana, eu nunca sonhei que eu viria para a África um dia. Para Moçambique especificamente. Eu nunca fiz esse plano. Eu queria que o Senhor me enviasse para algum local. Mas daí eu recebi um convite para vir a Moçambique. Eu vivi na Beira inicialmente, né? Eu cheguei a Moçambique com 30 anos de idade. Dá para ver que eu tenho mais, do que isso. Chegou já. Muito jovem. Mas eu cheguei com 30 anos de idade e eu fui viver na cidade da Beira. E lá eu também fazia um pouco de trabalho administrativo numa organização missionária. Então o primeiro contato que eu tive foi de fato na Beira, onde eu vivi por 10 anos. Né? Então foi mais ou menos essa trajetória que começou lá na juventude, ouvindo um missionário falar
sobre missões, depois foi crescendo aquele desejo, comecei a fazer missão dentro do banco que eu trabalhava, mas a coisa foi aumentando até surgir um convite para eu vir trabalhar em Moçambique. Exatamente. E foi a melhor coisa, porque cheguei aqui aos 30 anos, imaginei que eu ia chegar por alguns meses e fiquei 23 anos. 23 anos. Nota-se que ser missionário praticamente é deixar a família de sangue, deixar a sua pátria amada, para poder abraçar uma nova família que ainda nem conhece, que acaba sendo uma família espiritual. E também para poder salvar essas almas, porque a sua missão também é evangelizar, propagar a palavra do Senhor além fronteiras. E neste contexto, o que significa ter que muito boa missão? pergunta, muito boa pergunta, muito obrigado. Há uma promessa bíblica, né, de que quando você deixa pai e mãe para ir servir a Deus, Ele vai lhe dar família nova lá onde você for, não é? Amém. E Ele fez isso comigo de fato. É claro que no início, quando eu cheguei, Ana, a Moçambique, naquele primeiro dia, chegando aqui, tantos anos atrás, né? Quando eu cheguei, aquela primeira semana, eu quase que chorei a semana toda. Posso imaginar. O que eu fiz? Deixei a minha família, todo mundo lá para trás. Estou aqui agora. Exato. Um país diferente. E fui lá na beira, né? Um local mais no interior. Logo percebi que eu sou diferente dos outros. E quando eu saía na rua, todo mundo ficava olhando para aquele senhor ali. Curiosos. Diferente de nós. Então foi um impacto bastante forte. Naquele primeiro momento, até chorei. Mas aí um missionário mais antigo disse, não, aguenta um pouquinho mais. Aguenta mais um dia, aguenta mais uma semana. E foi ficando. Hoje eu posso dizer que Deus cumpriu a promessa e me deu família aqui. O que ajudou muito, Ana, é que o povo moçambicano é muito receptivo. Assim, abre as portas da casa, você entra, o que ele tem, ele vai te dar para comer, vai te dar alojamento, vai te dar... Então, nesse sentido foi muito fácil. Talvez se eu tivesse ido trabalhar como missionário num país europeu ou num país asiático, talvez eu ia sentir mais dificuldade nessa integração. Mas aqui foi muito fácil. Muito fácil. As pessoas me receberam de braços abertos, de fato me aceitaram e hoje eu me sinto quase que mais moçambicano, né, do que brasileiro, né? Sinto mesmo essa como a minha pátria. Amo estar aqui em Moçambique e Deus me deu família. Voltei ao Brasil no ano passado, né? Retornei ao Brasil. E lá me perguntam, tens amigos, tens conhecidos? Olha, meus conhecidos, meus amigos estão todos do outro lado do oceano. Exato. Lá em Moçambique. Então, o WhatsApp, ainda bem que o WhatsApp a gente pode manter contato. Mas essa vinda para cá foi um pouco facilitada pela característica do moçambicano, de acolher, de receber. Um povo Então, foi acolhedor. difícil deixar a família no Brasil, deixar os amigos, mas, do outro lado, facilitou a recepção que eu recebi aqui. Para dizer que sentiu-se acarinhado, sentiu o calor. Totalmente. Absolutamente. Muito bem. Irmão Luciano, quero também recordar-lhe que esteve ligado à Escola de Formação de Teologia em Kovo, EDK. Quero tentar perceber como é que foi lidar com... como é que foi dar as aulas, dar formações, tendo em conta que esteve também no contexto da Covid. Como foi lidar, como é que foi ministrar as aulas no contexto desta pandemia, que na altura tínhamos tantas restrições, e também vindo de um outro contexto, e depois depara-se com esta pandemia. Pode contar-nos um bocadinho como é que foi essa experiência? Sim. Bem, é importante lembrar que a ETK, a Escola de Teologia do Kovo, não é alguma coisa que nós iniciamos, tá bem? Quando chegamos aqui, ela já existia. Ela já era
um trabalho que a Igreja Presbiteriana de Moçambique desenvolvia, mas precisava de um insumo a mais, de um desenvolvimento. Foi isso que nós ajudamos a fazer. E uma característica dessa escola é que ela prepara leigos para o ministério. Então, nós não formamos pastores lá, ou pastoras, né? Nós formamos leigos, evangelistas, pessoas que vão servir na igreja, pregadores. Esse é o nosso objetivo. Então, os alunos que temos na Escola de Teologia do Covo são profissionais. Temos lá professoras, temos enfermeiros, temos policiais, mas pessoas que também querem ser aproveitadas no contexto das suas paróquias, na pregação, no ensino, porque o pastor não pode fazer todo o trabalho sozinho. Ele precisa de pessoas. No contexto presbiteriano, o leigo prega também. E às vezes não sabe pregar. Então a Escola de Teologia do Covo vem dar esse apoio para formar o pregador leigo, que é uma força muito importante no contexto da nossa igreja, não é? Então, e como eu também sou um missionário leigo, né, não sou pastor, eu logo abracei essa ideia e entendi que isso seria um caminho. Agora, a Escola de Teologia do Covo, ela tem algumas ambições, alguns desejos de crescer mais. E talvez no futuro termos um seminário mesmo que venha formar também pastores, né, e mesmo outros cursos para formação teológica e outras formações também, né, que podem ser importantes. E agora, no contexto da Covid? No contexto da Covid foi um grande desafio, não apenas na ETCAPA, mas também no RICATLA, né, que eu estava a ensinar lá também. Foi um desafio muito grande porque, como você deve saber, Ana, nós não estávamos preparados com esses meios digitais, eletrônicos. De repente fomos pegos de surpresa que não podíamos mais estar fisicamente ali com os alunos, íamos ter que dar essas aulas remotas, mas como fazer? Havia alunos que não tinham nenhum celular, ou não tinham acesso à internet. Toda essa limitação nos pegou de surpresa. Nós próprios, como professores, não estávamos preparados para dar uma aula remota. Né? Habituamos-nos com aquela aula convencional na sala de aula, mas, como deve saber, a pandemia ela trouxe uma guinada nessa área da educação, não só na educação teológica, mas em toda a educação. Hoje os meios digitais são muito usados para esse propósito, mas na altura não estávamos preparados, não é? Também tínhamos o receio dos alunos. Tínhamos alunos que vinham de locais distantes e havia o risco de também sofrerem com essa pandemia, até, enfim, ficarem doentes e tudo mais. Então foi um período muito difícil e até foi um atraso um pouco para nós, né? Nessa questão da educação teológica. Por outro lado, aprendemos também, né? Eu vejo até que, eu não sei se eu estou falando uma coisa equivocada, mas o próprio surgimento da TV Lumuco, né, vem nesse contexto de que afinal o mundo mudou. Né? Os meios sociais, eletrônicos, são uma realidade hoje e nós temos que nos habituar a eles. Né? E na área da educação e também da educação teológica aconteceu a mesma coisa. Então foi um desafio muito grande, mas graças a Deus, Deus nos protegeu. Amém. Deus nos protegeu, né? E nos permitiu passar por essa pandemia, até que de uma certa forma ilesos, e aprendermos com essa situação. Porque é nas tempestades que nós aprendemos e nós crescemos também. Nas tempestades que mais aprendemos, mais crescemos, mais evoluímos. E é nesse contexto também quero falar do Instituto Teológico da IPM, que está sendo erguido aqui na paróquia de Xamancul, com o patrocínio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Gostaria também que falasse um bocadinho deste instituto. Muito bem. Muito bem, muito obrigado, Ana. Novamente, isso é um projeto da IPM, não é? É importante lembrar disso, irmãos. E também é importante que os nossos telespectadores entendam que até o contexto de parcerias hoje mudou muito, porque no passado tínhamos aquela ideia na parceria missionária em que um lado dá e o outro recebe. E nos habituamos com isso.
Só que o contexto hoje mudou. Mudou. Os dois lados dão, Exatamente. entendeu? Então, quem está doando dá alguma coisa, mas quem está aqui recebendo também vai dar. Por quê? Senão a gente cria aquele conceito de que aquele ali é o trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou aquele é um trabalho dos suíços. Não, Exato. esse é o trabalho da IPM, Exato. com o apoio dessa missão, ou daquela igreja, ou daquela outra. Exato. Porque senão não nos sentimos aquele sentido de posse daquele ministério, daquela obra que está sendo realizada. Então, esse instituto, né, é claro que eu não sei qual o nome que a IPM vai dar exatamente, eu acho que isso é uma matéria que está ainda em estudo, né, em pesquisa, é um projeto em andamento, eu não posso adiantar coisas que são da competência da direção da IPM, mas da parte da Igreja Presbiteriana do Brasil temos dado esse apoio e gostaríamos de concluir essa obra que iniciamos aqui ao lado no terreno aqui, né, da Igreja Presbiteriana aqui na paróquia do Xamanculo. E quiçá isso venha a ser um local para treinamento, né, de pastores no futuro próximo, nós esperamos. Então essa é a nossa visão, digamos assim. Mas essa visão tem que ser passada para a igreja, para que a igreja abrace a visão. Não pode ser a visão de uma pessoa, de um grupo ou de uma igreja estrangeira que vem. Tem que ser uma visão da própria IPM. Esse é o grande desafio para mim. E quando você tem a visão e caminha em direção a essa visão, os recursos vão aparecendo, as portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. Muito bem. Tá bem? Nós caminhamos já passos largos para o fim da nossa conversa, mas há algumas questões também que ainda não se querem calar. Eu queria ouvir um bocadinho da opinião do irmão Luciano. Quando olhamos para o livro de Mateus, se não estou em erro, no seu capítulo 57, quando diz que acautelai-vos dos falsos profetas, vestidos como ovelhas, enquanto no seu interior são lobos devoradores. O que dizer do boom dos profetas existentes no nosso contexto, como sei que já esteve aqui há 23 anos e regressou novamente, e o que dizer também, poderia partilhar um bocadinho do que tem visto no Brasil. Essa é uma questão muito boa, Ana, muito obrigado também poder falar um pouco, uma questão polêmica até mesmo, né? Até para falar num canal assim aberto, né? Porque eu sei que toca questões de muitas pessoas que estão assistindo. Sensíveis. Mas eu acho que há décadas atrás, quando você dizia que era um evangélico, um cristão, você falava com um pouco mais de segurança, de orgulho até, né? Hoje em dia você fica até um pouco de receio, porque as igrejas se multiplicaram de uma maneira desordenada, nós sabemos disso. Isso não aconteceu somente aqui em Moçambique, mas em outros países. Eu, Luciano, como missionário, às vezes vejo com um pouco de tristeza esse movimento de missões que vem de fora, até do meu país muitas vezes, e traz um evangelho distorcido daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Infelizmente, para quem está do lado de fora, não sabe discernir quem é quem. Tudo é colocado no mesmo pacote. Esses cristãos, esses evangélicos fazendo essas coisas, né? Então proliferam-se as igrejas, essa coisa de profetas ali, profetas aqui, e fora do contexto daquilo que realmente a palavra de Deus nos diz, não é? Porque profetizar no nosso contexto atual é pregar a palavra de Deus, não é ficar fazendo adivinhações aqui ou lá. Então há muitas distorções no cristianismo atual, é o que nós estamos assistindo, e eu penso que o que nós devemos fazer como igreja presbiteriana, uma igreja que tem uma tradição em sempre voltar às Escrituras. Esse é o que é importante, não é? Porque quando as pessoas começam a se basear em misticismo, tradições, as coisas começam a fugir daquilo que é o contexto da palavra de Deus.
lembramos da Reforma Protestante, né, da qual somos herdeiros, Exato. que foi um retorno às Escrituras por causa das distorções no cristianismo que estavam acontecendo naquela altura. Eu acho que precisamos de uma nova reforma, precisamos rever que cristianismo é esse que queremos construir aqui no nosso país, aqui em Moçambique. Então eu vejo com preocupação, eu não posso aqui entrar em muitos detalhes, porque novamente é um assunto sensível, delicado, esse que você colocou. Mesmo para falar no meu país, no Brasil as coisas estão um pouco mais ainda fora de controle, né? Mas o que eu queria dizer, resumir isso irmãos, vamos permanecer firmes na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Nem é olhar para esse ou para aquele ou jogar pedra, mas nos concentrarmos naquilo que de fato a palavra de Deus nos orienta. Eu acho que isso é muito importante, né? Para que nós possamos colaborar de uma maneira saudável para o Evangelho em Moçambique ou em qualquer outra parte do mundo, porque há uma crise muito grande. E essa crise, ela é uma crise teológica, porque as pessoas não vão mais às Escrituras, é uma crise moral. Antigamente você dizer que era um cristão e ia na igreja, aquela pessoa é um padrão. Hoje em dia, pessoas ficam até desconfiadas. Né? Pessoas vão à igreja, mas estão envolvidas com vícios, com imoralidade. Então, você já não sabe dizer quem é cristão, quem não é. Num certo ponto, quem está na igreja até pode ser pior do que quem está fora. Estamos vivendo uma época muito difícil. Voltemos ao Evangelho. Essa é a mensagem que eu tenho dito lá no meu país, no Brasil. Voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Porque esse cristianismo que está aí sendo construído é assustador. É assustador, é distorcido das Escrituras. Voltemos ao Evangelho. Essa é a minha palavra. Muito bem. Diante desse contexto, podemos dizer que é o final dos tempos? Ana, boa entrevistadora. Está me colocando questões muito difíceis, né? Veja bem, Ana, eu acredito que o ensinamento das Escrituras, ela não é cíclico, né? Ela é linear. Existe um início e caminhamos para um fim, né? A gente tem na Bíblia o livro do Gênesis, que fala o início de tudo, quem criou, quem colocou, quem determinou cada coisa no seu lugar. E o último livro é o Apocalipse, Revelação, que é um livro que fala daquilo que está por vir ainda, né? Daquilo que está por acontecer, há muitas profecias, né? Daquilo que vai acontecer. Então eu acredito que nós estamos numa trajetória. Agora é claro que nós também aprendemos na palavra de Deus que não devemos arriscar querer colocar datas para isso. Né? Outros fizeram e erraram, porque só Deus é que conhece o tempo para tudo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus há de voltar novamente. E vem como o ladrão da noite, que não avisa quando vem. Então devemos estar sempre preparados. Né? Se o Senhor Jesus voltar hoje, eu estou preparado para Ele me receber? Essa é a pergunta. O cristão deve viver como se cada dia fosse o seu último e ele estivesse preparado para aquela jornada. Mas quando olhamos o mundo em que nós vivemos, né? E novamente Jesus falou isso com os fariseus que vieram desafiar Jesus, né? Dá-nos um sinal que vem do céu. Ele disse assim, vocês sabem ler o sinal dos tempos, né? O tempo está vermelho, vai chover ou não vai chover, mas não sabem ler os sinais dos tempos. Foi o que Jesus falou para os fariseus, não é isso? Eu penso que nós devemos estar sensíveis. O mundo de fato está passando por muitas turbulências, como nós nunca vimos antes. Eu não tenho dúvida de que o Senhor Jesus voltará. Não sei se será agora ou não, mas eu sei de uma coisa. O mundo precisa do Evangelho mais que nunca. As coisas estão todas muito desordenadas. O mundo clama por ouvir a palavra de Deus. E nós, como igreja, somos esse veículo de pregação do Evangelho. E devemos, sim, esperar que o Senhor Jesus volte um dia, né? Eu tenho certeza de que isso vai acontecer, não sei se será agora ou não, mas com certeza é algo real que as Escrituras Sagradas ensinam acerca disso. Irmão Luciano, só me resta agradecer por esta conversa, por ter acedido ao nosso convite. Esperamos que ao regressar ao Brasil mande saudações
Muito obrigado por participar do nosso programa Vida Obras. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer. Obrigado aos ouvintes, aos telespectadores, aos internautas. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer para mim também. Muito obrigado. Obrigado. E assim, caro telespectador, foi um prazer enorme. Agradecemos o carinho também da sua audiência. Foi uma conversa muito especial, uma conversa que acreditamos que também tenha impactado o seu dia. Acreditamos que também tenha tirado alguma lição diante desta conversa. Agradecemos também por ter feito parte desta nossa viagem. Nós chegamos ao fim, com a promessa de vermos numa próxima oportunidade. Até breve.